Muito boa tarde, Marcos Farto. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Agora Interior, agora no nosso quadro Trânsito e Vida. Boa tarde, Carlos. Boa tarde àqueles que nos acompanham. É um prazer estarmos aqui iniciando esse trabalho nesse projeto de 2024, trazendo para a população a informação atualizada e sempre com coerência. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você passasse, primeiramente, a questão da legislação. O que a legislação diz em relação ao transporte escolar? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro já está aí completando praticamente 26 anos de existência. E nesse combo, ele sempre se preocupou com a vida, tanto que o artigo 1º, parágrafo 5º, determina que a prioridade é a preservação da vida, nela incluído a saúde e o meio ambiente. E no caso do transporte de escolares, há um capítulo direcionado para a questão de segurança dos nossos infantes, das crianças, né? Por questões de vulnerabilidade e segurança. Então, a legislação, ela condiciona, não é qualquer pessoa que pode fazer o transporte escolar, não é qualquer pessoa que pode explorar essa demanda aí que é utilizada. Mesmo sendo um veículo da prefeitura, o motorista deve ter as adequações, os ajustes, a formação para fazer essa atividade. Então, para o veículo, existe ali uma condição de exigência da própria lei, ele tem que estar identificado como transporte de escolares, ou no caso, preto e amarelo, ou amarelo e preto. Isso também interfere, porque dependendo da cor do veículo, inverte a dinâmica de identificar aquele veículo. Esse veículo, ele precisa estar adaptado para uma demanda de crianças. Por exemplo, a criança tem um quadril menor. Então, por isso que o transporte escolar dispensa o uso de cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação, porque ele é adaptado para uma faixa etária. Então, quando esse veículo se submete a uma permissão para explorar essa atividade, acontece que esse veículo vai estar com o quadril, o banco na largura do quadril para aquela faixa etária de criança. Então ele vai ter uma autorização para transportar criança de 10 a 14 anos, a 15 anos. Então tem essa dimensão. Uma criança de idade inferior não pode ser transportado nesse veículo porque não foi projetado para isso. Pode ser Kombi, van, micro-ônibus ou ônibus. A inspeção desse veículo é semestral. Cada 6 meses precisa passar por uma bateria de avaliação pela questão de segurança. Pneu, freio, iluminação, se os cintos de segurança correspondem, tacógrafo, isso para o veículo. Já para o condutor, para o motorista, ele precisa ter o curso de transporte de escolares, ele tem que ter o exame toxicológico a cada 2 anos e meio, ele faz um exame psicotécnico a cada 5 anos e ele tem que ter a categoria de habilitação inerente para aquela modalidade. Lembrando que o Estado, o Código de Trânsito também se preocupa com a parte criminal. Por quê? Você não vai colocar o seu filho, a sua filha, a responsabilidade de um terceiro que você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Quais são as referências dele? As referências dele. Então, até isso o Estado se preocupa de pedir os antecedentes criminais a cada 6 meses. Por quê? Nós sabemos se é uma pessoa envolvida com crime, qual é a demanda que essa pessoa exerce na sociedade, porque você está colocando o seu bem mais precioso dentro desse veículo para o transporte. E não é incomum, Carlos, acidentes acontecerem. Então, por isso que essa primeira abordagem a gente faz aqui. Muito bem. O Marcos Farto passou para a gente aí uma série de questões aí que a gente vai esmiuçar agora e vai apresentar particularizada, né? Porque, por exemplo, você falou do transporte escolar realizado por ônibus credenciados pela prefeitura, né? Então, cabe a quem fiscalizar e verificar se tudo isso que você falou está em dia, se o condutor fez o exame toxicológico, os antecedentes dele e se o veículo está em condições conforme a legislação. A quem cabe essa fiscalização? Bom, até antes da Lei 14.599, era somente competência da Polícia Militar a fiscalização do combo completo, veículo e o motorista, o condutor. Já com o advento dessa lei, agora tanto o agente municipal, Guarda Civil e a Polícia Militar podem fazer essas fiscalizações. No entanto, eles precisam conhecer a lei. Então, o agente de trânsito, seja ele policial militar, guarda
ou o agente especificamente, ele precisa se debruçar sobre a legislação, entender como funciona para ele poder fiscalizar, porque ele está garantindo a segurança daquelas crianças, evitando, por exemplo, o excesso de passageiros. De repente, o tio da van, ele vai dizer, vou levar mais um naquela escola, então você vai em pé no colo da tia ali, assistente, e ele está ali ganhando um valor para fazer aquele transporte, mas a criança pode perder a vida. Numa interrupção de velocidade, acontece um sinistro e uma fatalidade irreversível. Por isso, a fiscalização é de competência desses agentes. O uso do cinto de segurança é obrigatório e tem que estar dentro da capacidade específica do veículo. Sim, o veículo ele já vem com no documento a quantidade, a lotação que nós falamos, né? Então é lotação para 16 passageiros, incluindo o motorista. Então são 17 cintos de segurança para o condutor e os passageiros, os ocupantes do veículo. Então isso já está de acordo com aquela vistoria que é feita semestral. Como é que o pai ou responsável pode ter a certeza de que esse condutor está regular? Tudo bem, ele passou pela fiscalização da Indurb, ele passou pelo credenciamento, mas na hora que eu vou contratar, na hora que a van vem buscar o meu filho, eu posso pedir para o motorista alguma credencial, alguma identificação que ateste que ele está regular no cumprimento das obrigações? Não, você deve pedir toda a documentação. Olha, eu quero a documentação, a sua carteira de habilitação, concurso, o carimbo de avaliação semestral, tanto de passagem pela Indurb, no caso Marília, e também pela Ciretran, antecedentes criminais. Então, essa documentação, esse proprietário, esse profissional, ele deve apresentar para ganhar a credibilidade do pai, da mãe e do tutor. Então, isso é obrigatório na contratação. Mas vai um detalhe também, Carlos, muito importante. Sonda, pega o seu veículo um dia ou outro e acompanha à distância para ver se esse motorista profissional respeita as regras de trânsito, se ele não desembarca seu filho de qualquer jeito na porta da escola e vai embora. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente confia tanto que esquecemos de fazer o nosso papel de pai, de mãe, de responsável. Então, dá uma incerta, verifica, a hora que parar em algum lugar, vai lá dar uma olhada, ver se as crianças estão todas com o cinto de segurança, porque o seu filho também está ali. Então é importante fazer esse ajuste. E se acaso esse profissional não estiver cumprindo o contrato, rescinde e procura outro. Perfeito. Ainda com relação ao transporte público, aquele transporte que é oferecido pelo município, seja por meio de vans ou por meio de ônibus. O meu filho sempre foi transportado por uma van. De repente, um dia aparece um cidadão com um carro de passeio, alegando que a van quebrou e por conta disso ele vai levar o filho num carro, o filho da pessoa, né, o meu filho, num carro de passeio. Isso é permitido? Eu devo aceitar isso? A quem eu devo denunciar essa irregularidade? Olha, quando eu atuava incisivamente na fiscalização, isso não é incomum acontecer. De repente, a van ela sofreu uma pane, ela teve um problema e tem uma van reserva, que de repente essa van reserva não tem a identificação porque ela não é específica para essa modalidade, ela é um aluguel alheio. E aí o agente de trânsito ele tem o princípio da razoabilidade do artigo 111 da Constituição Estadual. Porque ele conhece o profissional. Então ele conhecendo aquele profissional, sabe que a van quebrou, então ele releva com base nesse princípio. Por quê? Porque eu não posso onerar um profissional que está trabalhando e teve um prejuízo ali esporádico. Do seu ganho, né? Então você tem aí a base, a própria lei beneficia o agente na fiscalização. Mas digamos que aparece uma BMW, um outro veículo para transportar essa criança. Aí abre o olho. Porque não tem como a fiscalização identificar que aquele cidadão está fazendo transporte particular, que ele está sendo pago para aquilo, ele foi contratado para aquilo. Para isso, a fiscalização vai ter que ter uma certa resistência em fiscalizar, insistência em fiscalizar, para perceber se esse veículo continuamente faz esse trajeto. Aí ele está cometendo uma irregularidade que merece ser punida. E uma outra recomendação, não aconselho que você pague Uber para levar o seu filho para a escola. Às vezes o barato sai caro, porque não sabe a procedência e está cheio de vídeos aí na internet de pessoas sendo assaltadas ou cometendo irregularidades. Então, por isso que é importante
a denúncia. Liga o 90 e informa, olha, está acontecendo isso, liga o 156, que é aqui o telefone da fiscalização de Marília, para que eles entrem em alerta e façam uma fiscalização direcionada para essa condição. Uma vez ou outra é aquele meio de fortuna. Quebrou, tem que dar um jeito. Mas já vi casos de crianças sendo transportadas no porta-malas para poder, e excesso de lotação. Então, contribua com a fiscalização. Eu fiz todas as perguntas até agora com relação ao serviço público, né? Que é aquele transporte que é contratado pela prefeitura para levar as crianças do município para as escolas. Mas a gente sabe que tem muitas empresas prestadoras de serviço que são contratadas diretamente pelo pai ou pelo responsável. Todas essas regras que você falou também se aplicam para esse terceirizado, vamos falar assim, para aquele motorista, para aquela pessoa que faz o transporte escolar e que eu contrato ele diretamente? Sim, essa regra é para todos, não há exceção, né? O Código de Trânsito, ele colocou uma regra para ser seguida. Existe também, Marília, na questão do transporte público, no caso oferecido pela Prefeitura, uma certa limitação para transportar a criança. Por exemplo, não sei se a 1 ou 2 quilômetros da escola, o transporte municipal não leva. O que eu creio ser uma falha, ser um prejuízo ao contribuinte, ao cidadão. Por quê? Normalmente quem leva essa criança para a escola, para o parquinho, é a avó, é o vô, é o tio, alguém que tem ali uma certa limitação. Imagina essa pessoa caminhando 2 quilômetros, na verdade ela vai caminhar 4, né? Porque ela vai e volta, e a criança sendo conduzida a pé. Então é importante às vezes deixar de lado um pouquinho essa reserva econômica e oferecer ao contribuinte essa condição de um conforto. Então a regra serve tanto para o particular como para a prefeitura. E um outro detalhe importante é a presença do auxiliar. É importante que tenha o auxiliar dentro da van e do ônibus, do transporte, porque criança a gente sabe, né? Criança pronta a todo momento. De repente um compasso na mão, uma caneta, um doce, um pirulito engasga ou brinca com o coleguinha, pode furar o olho do colega. Então essa assistente está ali para gerenciar essa condição de evitar atritos, de evitar problemas. De repente a criança tem ali, por exemplo, intolerância à lactose. Um coleguinha está chupando uma bala, comendo um docinho, oferece, pode trazer um problema delicado. De saúde, né? Então tudo isso tem que ser observado. Não pode ter objeto solto dentro do transporte escolar. Então, de repente, é importante olhar isso. Então, é sempre o pai e a mãe ser minucioso na hora de contratar e depois de contratar, acompanhar, ver se está tudo ok. Nós estamos conversando com o Marcos Farto, especialista em trânsito, no nosso quadro Trânsito em Vida, e o tema hoje é transporte escolar. Afinal de contas, as aulas devem retornar aí depois do Carnaval e muitas pessoas fazem uso do transporte escolar para que seu filho possa ir e vir para a escola. Alguns contratam, inclusive, diretamente profissionais terceirizados para fazer esse trabalho que facilita muito a vida dos pais. Mas como o Farto tem falado para a gente aqui ao longo desse bloco, é necessário muito cuidado, observação e, inclusive, a sua própria fiscalização para saber se esse condutor ele está agindo de acordo com as regras. Nós temos a participação dos nossos internautas através do nosso chat no canal do YouTube. Eu reforço para você aí que de repente está assistindo pela TV, o nosso canal é o youtube.com/agora no interior, é só entrar lá no chat, deixar a sua pergunta. Você pode fazer isso também através do nosso WhatsApp 14991450888. A Ana Cláudia fez aqui uma pergunta a respeito de como é possível denunciar irregularidades que você observa quanto ao transporte de alunos em frente à escola do meu filho. A quem eu devo fazer isso? Para quem eu devo denunciar? Bom, o transporte escolar, a fiscalização, então, é do poder público. Não pode comunicar a direção da escola apenas para a ciência, a direção não pode fazer nada. Mas é uma informação que chega aqui, outra que chega ali, de repente a direção da escola também pode tomar providência em avisar a Endurb, avisar a Polícia Militar, para que seja feita uma fiscalização naquela rotina de horário. Mas o principal é a Polícia Militar e o agente hoje do GAOC, né? Ligar 156, ligar 190, às vezes, naquele momento, pode não existir um agente fiscalizador disponível, deve estar em atendimento de alguma ocorrência ou alguma outra fiscalização. Mas pela base, pelo horário, pela reincidência, certamente eles farão aí uma força-tarefa
para fiscalizar esse veículo. Nós vimos aí recentemente que a Endurb incentivou os agentes de trânsito a fazerem uma vistoria nas vans. Isso é motivo de aplauso, é motivo de respeito. A Polícia Militar também tem contribuído, porque já garante. Mas a ideia não é só agora, é todo mês, insistentemente. Por quê? Se faz somente nesses intervalos, acaba relaxando e aí vem os prejuízos. E o que nós não queremos é que aconteça um sinistro ou alguma situação que possa prejudicar aquela criança e trazer a tristeza para uma família. É importante destacar também, né, Farto, que a menos que você conheça o profissional e você tenha liberdade com ele, né, o profissional do transporte escolar, é que você pode abordá-lo e questioná-lo com relação a alguma eventual irregularidade. Mas isso não é recomendado, para evitar os atritos, para evitar aquelas confusões que vez por outra acontecem, né, das brigas no trânsito, né? Assim, é importante não misturar amizade com contrato, né? Você está pagando por um serviço, ninguém está fazendo um favor para você. Então, no contrato existem cláusulas de responsabilidade. Então, embora você possa conhecer aquela pessoa, você está pagando, não é gratuito, não é um presente que ele está te dando, até porque ele tem despesas, ele vai ter a manutenção do veículo, ele tem que contratar profissionais. Então, é importante levar bem a sério isso e começa pela documentação. Se a pessoa não te apresentar um alvará da Endurb Marília, que está condicionado a fazer essa exploração, já não contrate. É uma recomendação que eu dou. Então, Marília tem aí a Acotema, que é uma cooperativa dos profissionais, que conhece, sabe ali, ela acompanha todos os profissionais, é um auxílio até para aqueles profissionais que estão fazendo uso dessa atividade, exatamente para manter um padrão de atendimento. E não, alguém chegou de longe ou começou a explorar a atividade, depois eu regularizo. Não existe depois, você contratou e aí é um compromisso que você assumiu com a vida do seu filho, da sua filha. Muito cuidado. A Gabriela Forcato, que é de Arapongas e diz que vai estudar aqui em Marília a partir deste ano, ela vai fazer um curso universitário. Ela pergunta se todas essas indicações que você fez também se aplicam aos ônibus, ao transporte de universitários. A obrigação do cinto, a obrigação das documentações e tudo mais. Muito obrigado pela pergunta, Gabriela. Então, é importante assim, o transporte de universitários não se enquadra nesse transporte de escolares. Ele é um tanto quanto... É um jabuti, vamos dizer dessa forma, né? Não tem uma matéria específica. Uma legislação específica, né? Não existe, mas se aproxima. Mas, como é um transporte, a recomendação... Faça uso do cinto de segurança, o veículo tem que estar em condições. Se é a prefeitura quem oferece o veículo, inspecione. Os pneus estão em condições, o motorista está em condição de fazer a viagem, os pneus estão em segurança, o freio funciona. Por quê? Porque não é incomum veículos de transporte de romarias e alunos, né, universitários, excursões, se envolverem em acidentes porque o freio falhou, o pneu não estava em condições, não tinha o tacógrafo, que é uma obrigação. Então você tem que olhar esse com carinho. Agora, para o motorista compete o quê? É a segurança do veículo, a condição dele ter esses cursos para dirigir e fazer o trabalho dele. Agora, se o passageiro lá atrás, vamos supor que seu colega do lado tirou o cinto de segurança, o motorista não pode ser punido. Ele vai avisar. Todos são obrigados a utilizar o cinto, mas eu não posso responsabilizar o motorista se aqueles universitários que estavam ali deixaram de cumprir essa regra. Isso aí é um combo que não pode colocar nas costas dele, porque ele está lá dirigindo, ele tem que estar atento ao fluxo. São muitas as perguntas, inclusive algumas fora do nosso contexto de hoje, que é a questão do transporte escolar, né, das exigências para o transporte escolar. Então a gente deixa para fazer essas outras perguntas aí dentro de outro programa, de uma outra participação do Fato. Ainda assim, a gente agradece a participação do Amaury Girardi, que também enviou uma pergunta, do Simval Freitas, que sempre envia uma pergunta também, mas dessa vez a gente não conseguiu responder por ser de um outro tema, mas oportunamente a gente vai conseguir responder, viu, Simval? Marcos, obrigado por sua participação nesse nosso quadro. No próximo a gente define um outro tema aí para a gente discutir e trazer para a nossa população, para o nosso público aí, esclarecimentos para que todos possam ter aí tranquilidade no trânsito de Marília e que a gente possa ter a preservação da vida, né? Exatamente. E reitero aos pais, mamães, cuide de quem você ama. Afinal, a sua vida está depositada no colinho dessa criança. E Deus te abençoe.